Opa, e aí, Diego, tudo bem? Vamos lá então, vou começar a compartilhar a tela aqui e já começo. Aí. Então, o nosso trabalho, a gente escolheu a, a empresa Airbnb, né, para destacar as práticas de comunicação mercadológica. A gente escolheu o Airbnb. O Airbnb, ele é uma das principais referências assim quando a gente pensa hoje em relação a startup de sucesso, né? Então a gente lembra aqueles unicórnios, empresas que valem mais de 1 bi, é, né, cases de sucesso de startups, não tem como não lembrar do Airbnb, né? Por exemplo, Uber, sempre vem na nossa cabeça esse tipo de empresa. Então vou contar um pouco da origem da história do Airbnb, o posicionamento, algumas práticas de comunicação mercadológica e também ações relacionadas à pandemia que a gente está vivendo hoje, né, o Covid-19. Então, o Airbnb, ele é basicamente ele é uma plataforma que conecta anfitriões, que são pessoas que querem alugar seus apartamentos, suas casas, estadias, conecta esses anfitriões com hóspedes. Então, pessoas que querem alugar um, um lugar para se hospedar, né? Então, fundamentalmente, é uma plataforma que conecta anfitriões e hóspedes, né? Mas ele vai muito, se a gente for depois falar do posicionamento, a ideia é que ele vá bem além disso. Então, para falar um pouco da origem, o Airbnb ele surgiu em São Francisco, na Califórnia, quando seus fundadores, o Nathan, o Brian e o Joe, eles moravam em um apartamento em São Francisco. Eles estavam com dificuldades, né, financeiras para continuar pagando esse aluguel, né? Eles eram todos designers e em determinada data estava acontecendo uma conferência de design em São Francisco, né? E a procura por, por hotéis, né, por estadias aumentou muito e muitas pessoas estavam com dificuldades em vir para essa conferência por falta de quartos nos hotéis, né? E eles percebendo isso, né, já somando com uma vontade que eles já tinham de querer montar um negócio, eles já tinham essa veia empreendedora, somado a isso também a dificuldade em pagar o aluguel, eles viram ali uma oportunidade de disponibilizar uma parte do apartamento para pessoas que queriam vir para essa conferência, queriam pagar barato e também não estavam conseguindo lugares em hotéis, né? Então eles disponibilizaram 3 colchões infláveis no apartamento e colocaram isso para alugar, né? Divulgaram, eles fizeram uma plataforma, um site bem simples, né? Bem, como se diz, bem amador, assim, rápido, né, para suprir a necessidade na hora. Disponibilizaram esses colchões por um preço bem acessível e alugou bem rápido, né. Eles tiveram uma experiência muito legal, inclusive com as pessoas que alugaram esses colchões infláveis, né. Eles estavam esperando os perfis completamente diferentes. Inclusive viraram amigos. Tem histórias de que eles são amigos dessas pessoas que alugaram esses colchões até hoje, são convidados para o casamento. Então eles são amigos das pessoas que eles alugaram naquela época até hoje, né? Então toda essa experiência, toda essa ideia foi a origem, né? O início desse insight para criar o Airbnb, né? Então, falando um pouco do posicionamento do Airbnb, né? A ideia do Airbnb, o discurso, né? E a gente traz esse logotipo, esse GIF do logotipo, porque ele fala bastante sobre o posicionamento deles. É que a ideia de se diferenciar, né? Ser um diferencial competitivo do mercado tradicional de turismo, de hotéis, é que eles fogem um pouco dessa ideia da viagem, do turismo, de um lugar para ficar, e eles vão mais para um lado de acolhimento, do lar, né? Então, esse discurso do acolhimento, de receber alguém bem, né? Do calor do teu lar, de receber alguém no teu lar, de fazer aquilo um espaço acolhedor mesmo, né? Eles vão sempre nessa narrativa, nesse discurso.
Isso reflete muito no logotipo deles. Esse logotipo, né, esse ícone, ele foi construído de forma colaborativa com os usuários do próprio Airbnb, né, que trouxeram ideias do que vinha à mente deles quando se falava no Airbnb, né? Então eles utilizaram esses pretextos, palavras que são pessoas, lugares, amor, né, para criar esse ícone, esse logo do Airbnb. Hoje o Airbnb, né, em termos de números, né, 2020, esses valores que a gente achou, hoje o Airbnb ele vale 13 bilhões de dólares, ele está presente em 190 países, 800 mil cômodos na plataforma, né, disponibilizados para alugar, 25 milhões de clientes e é o número 1 no mundo no ramo de hospedagem. Então ele já superou qualquer empresa tradicional que já existia há anos nesse mercado e hoje no ramo de hospedagem o Airbnb é a empresa número 1. Agora, partindo para as práticas de comunicação mercadológica, né? A gente elencou 4 exemplos de 4 elementos diferentes da comunicação mercadológica, né? Desse mix. Então, começando pela publicidade, tá? A gente trouxe essa campanha aqui, que ela tem um caráter bem publicitário, mas ele vai um pouco mais para o lado, assim, da conversa mais pessoal, mais acolhedora da experiência, né? Então a gente trouxe essa campanha aqui que é o Pode Entrar, é uma campanha do Airbnb publicitária, feita exclusivamente para o Brasil, né? E realmente ela tem um tom bem publicitário, ele é disponibilizado nas plataformas, em diferentes mídias, tem esse apelo, né, para chamar para a plataforma. Foram contratadas agências de publicidade para desenvolver isso, então ele é um caráter bem publicitário mesmo. Só a gente destaca essa parte da forma mais pessoal como eles trataram isso tudo, né? Porque eles gravaram vídeos, essas fotos todos são casos reais, são anfitriões reais que costumam alugar as suas casas, né? São anfitriões no Airbnb e eles procuraram essas pessoas que utilizam a plataforma para trazer essa narrativa, né? Então eles sempre vão, assim como a gente falou no posicionamento, eles sempre vão para esse lado mais pessoal das pessoas, né? Então eles trazem a narrativa dos próprios anfitriões nos vídeos, né? As imagens da casa da pessoa, sempre aquela coisa assim destacando o lado pessoal, aquele detalhe na casa que faz a diferença. Agora, sobre a venda pessoal, né? A gente trouxe esse exemplo aqui, que é um acesso rápido de atendimento ao cliente. Como o Airbnb ele não tem essa questão do vendedor direto, né? Dessa venda pessoal, assim, one-to-one, a gente trouxe como exemplo mais a gente vai mais para o lado do atendimento ao cliente, né? Que isso é um, um ponto fundamental nesse tipo de plataforma, né? Quando tu não tem acesso às pessoas que estão gerenciando aquilo, é basicamente tu disponibilizando o teu produto, o teu serviço para outras pessoas, né? E tu usa a plataforma como um meio para aquilo. Então, o atendimento ao cliente ele tem que ser rápido, eficiente né, e trazendo isso, o Airbnb, uma das práticas do Airbnb de atendimento ao cliente, né, de experiência do usuário, é quando o anfitrião ele aluga, né, ele disponibiliza o seu local para aluguel, né, e o Airbnb ele tem uma prática de atendimento diferenciado para 48 horas antes, durante a estadia e 48 horas depois, né? Então, o Airbnb ele tem o seu atendimento ao cliente, e-mail, telefone normal, né, durante todo o processo, mas naquelas 48 horas o hóspede chegar, durante a estadia dele, 48 horas pós, o atendimento do Airbnb ele é mais rápido ainda, ele é mais dinâmico, né? Então eles têm essa prática de pular algumas etapas que o atendimento tem, né? De e-mail, de aprovação, de verificação e tal. Eles pulam várias etapas para dar essa resposta bem mais dinâmica. Então, por exemplo, o hóspede está chegando, daqui a pouco tem um imprevisto, o cano estourou, você tem que cancelar a tua estadia. Eles, nesse tempo, nesse período curto, né, antes do hóspede chegar, eles dinamizam, eles têm uma prática bem mais rápida
de atendimento ao cliente, né? Isso a gente compara com a venda pessoal por eles terem esse diferencial do pré, o durante e o pós, né? Eles não esquecem o usuário durante esse período e, além disso, eles tornam mais eficiente ainda esse atendimento, né? Que é geralmente quando tu mais precisa, né, dele. Agora, indo para a próxima, a gente trouxe um exemplo de promoção de vendas, né? Um exemplo bem clássico de promoção de vendas, que é o cupom de desconto para para primeira compra, né? Então ele tem aquele objetivo principal, fundamental, de incentivar o primeiro usuário a aderir à plataforma, né? Então, quando tu é um primeiro cliente do Airbnb, tu tem alguns descontos quando tu está fazendo a tua primeira viagem, né? Alguns cupons que o Airbnb te disponibiliza, né? Eles vêm algumas notificações de push por e-mail, no próprio aplicativo mesmo, para incentivar, né, a tua primeira viagem e fidelizar o cliente, né? Aumentar facilitar essa ação. E o Airbnb, essa é uma das práticas que a gente trouxe, porque o Airbnb ele tem uma estratégia muito clara de indicação, do boca a boca, né? Outro exemplo de cupom de desconto é quando um usuário ele indica o Airbnb para outro usuário e ambos ganham descontos. Então, o Airbnb, desde a sua origem, no início, a gente viu que, né, nos discursos da marca, né, nos exemplos, o Airbnb ele teve muita força pelas indicações, né, de one-to-one, de pessoa, de usuário. Então, isso, desde o início do Airbnb, ele foi um dos principais motores, assim, de divulgação da plataforma, né, que era indicação de conhecido, de amigo a usar. Então, até hoje, eles aplicam isso nas estratégias de comunicação dele. Então, sempre tem essa parte de indicação. Também incentivando, né, os usuários com esses descontos de indicação e também com esses cupons de primeira viagem, né? Então, um exemplo de promoção de vendas. Agora, falando um pouco do marketing direto, a gente traz de novo o exemplo daquela campanha Pode Entrar, mas para uma estratégia específica dessa campanha, né? Tem um case que algumas pessoas de comunicação do Airbnb, junto com alguns colaboradores do Google, né? Eles produzem aquele Think with Google, que são conteúdos produzidos pelo Google periodicamente. E aí eles trazem esse case que eles utilizaram nessa campanha do Pode Entrar, mas foi uma estratégia pré-lançamento da campanha, né? E ele tem muita relação com o marketing direto, devido a vários fatores ali que a gente verificou. Eles desmembram essa estratégia, né? Eles falam todas as ações, o que eles utilizaram na questão de funil de vendas, de machine learning, de database, para, antes de lançar a campanha no macro, assim, eles utilizaram várias estratégias segmentadas, né, para verificar o real efeito dessa campanha. Então, aí a gente trouxe como exemplo de marketing direto. O que eles fizeram, né, antes de lançar essa campanha do Pode Entrar, que a gente citou antes, é que eles fizeram um teste em uma escala bem menor antes de lançar para o público, né? Então eles pegaram alguns usuários que já eram mais engajados na plataforma, né? Pegaram esse banco de dados deles, de usuários, né? E eles usaram algumas estratégias de segmentação, né? Então, por exemplo, eles analisaram o comportamento desses usuários e eles fizeram um tipo de segmentação onde, por exemplo, tinha um conteúdo produzido de uma casa na praia. As pessoas que tinham hábitos ou costumes ou dados acumulados de, por exemplo, praia, de surf, de esportes aquáticos, por exemplo, essas pessoas elas iam receber o conteúdo relacionado a uma casa na praia. Então, eles segmentaram o público
colocaram o call to action, né, do reservar e testaram essa campanha numa escala bem menor, né, de usuários específicos, para ver o quanto essa campanha ia de fato ser efetiva, né? Então eles customizaram tanto os conteúdos, segmentaram os clientes, né? E fizeram toda essa mensuração das etapas do funil para verificar o resultado, né? Então a gente achou que esse tipo de estratégia teve muita relação com o marketing direto, né? Muito pela questão da segmentação, da customização e da mensuração de resultados. Agora, esses foram os exemplos, né, de comunicação mercadológica. Agora a gente vai para as iniciativas em relação no contexto da pandemia, né? A gente citou duas aqui, duas ações da empresa, né, para frente a essa situação que a gente se encontra. Então, uma delas são acomodações para pessoas combatendo a Covid-19. Então, as pessoas da saúde, principalmente, que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, elas têm uma série de benefícios, de facilidades para alugar casas, né? Então, apartamentos, casas, enfim. As pessoas que estão combatendo o coronavírus, principalmente pessoas da saúde, que não estão podendo voltar para suas casas para não terem risco de contaminar os seus familiares, por exemplo, e estão alugando estadias em outras cidades, né, em outras casas, eles estão recebendo uma série de benefícios, isenção de taxas, né? Os anfitriões eles estão recebendo dicas de prevenção, de higienização, né? E a plataforma está fazendo um match diferenciado, gratuito, para essas pessoas que estão atuando na linha de frente para poderem alugar para poderem ficar em locais de forma bem mais rápida, mais fácil e com custo reduzido. Outro ponto que a gente levantou aqui foi um apoio financeiro mesmo da empresa para os anfitriões que tiveram cancelamentos de acomodações, né? Então agora quando começou isso tudo ali no período de março, o Airbnb ele viu uma massa de cancelamentos, né? De reservas. E aí muitos anfitriões que já tinham a casa alugada, eles tiveram que devolver, né, esse valor, e aí o Airbnb vem ajudando essas pessoas, eles estão pagando parte do custo de cancelamento, né, estão reembolsando algumas pessoas também que tiveram cancelamento do aluguel devido ao Covid-19, então devido ao Covid-19 tu pode colocar a opção lá que tu cancelou por causa disso, e aí o Airbnb ele está fazendo um reembolso, está arcando com alguns custos, né, desses anfitriões que tiveram esses cancelamentos agora nesse período. E outra ação bem legal, a gente só não colocamos aqui no PowerPoint, é uma carta aberta que o Airbnb ele disponibilizou no próprio site deles, é uma carta aberta do CEO, e ali ele desmembra em vários tópicos. O Airbnb ele sim teve uma demissão grande de funcionários, só o legal, assim, o que a gente achou bem bacana é o texto, assim, o discurso que o próprio CEO ele escreveu, uma relação muito próxima, assim, bem pessoal dele, as opiniões dele, né, as explicações, todo o discurso dele, falando com os funcionários, falando que os funcionários não têm culpa, que é uma situação complicada, que ele também está muito comovido por toda essa situação e tal. Esses são alguns exemplos assim, de fala dele, mas é uma carta bem grande, assim, com uma carta aberta aos funcionários do Airbnb, né, que foi assinada pelo CEO. Mas o que a gente achou legal mesmo é o discurso, essa mensagem dele, que ela é bem emotiva, assim, bem pessoal. Ele assume uma série né, de ações, ele pede desculpa, ele fala abertamente assim sobre as ações que eles estão tomando,
né? Ele fala o que eles estão fazendo para enfrentar isso, ele dá perspectivas do que eles vão fazer após, né? Então, isso a gente achou bem bacana, assim, né? E é isso. Acredito que é isso. Esse foi o nosso trabalho, né? Esses exemplos de comunicação mercadológica e as ações frente ao Covid. Então, é isso aí. E a gente abriu mais detalhes, né, no relatório. Então, tá.